É isso aí, pessoal. Bom, o professor Sebastião já entrou. Vamos aceitar aqui. Pronto, já vai entrar. Vou tentar aqui, na medida do possível, resgatar as perguntas que... A Bruna tinha feito uma pergunta. Eu vou pedir para vocês reenviarem, porque quando eu saio, infelizmente, apaga as perguntas aqui. Então, Eu vi que tinha uma pergunta aí sobre co-culpabilidade, eu vi que tinha uma pergunta sobre Habermas, ou coisa desse tipo assim. Essas foram as duas que eu pesquei aí. Então, fala para nós sobre co-culpabilidade, professor, enquanto o pessoal reescreve aqui a importância dessa co-culpabilidade. E outra pergunta que caiu certa vez em um determinado concurso de um Ministério Público, a tal da co-culpabilidade às avessas. Ah, rapaz. Porque não basta existir teorias, tem que se inventar a todo momento para dificultar. Não, e o pior que essas nomenclaturas... aí, engraçado. Eu me lembro, eu estava num congresso em Ilhéus, não, Vitória da Conquista, cidade do interior da Bahia, e eu estava com o professor Jacinto Coutinho, né? E eu estava conversando... em breve também. Exato, Jacinto, grande processualista. E o professor Jacinto, a gente estava conversando sobre que num concurso tinha se cobrado que era norma penal em branco ao quadrado, né? Ele dizia, poxa, aí ele dizia, rapaz, não faço a menor ideia do que seja esse negócio, ou seja, é a invenção de conceitos, etc., de pegadinhas. Vira um quiz show, né? Um show de milhão em concursos jurídicos. A questão da culpabilidade é uma questão importante, porque é o seguinte, porque ela retira, vamos dizer, de determinadas pessoas, isso é uma coisa importante, parcela da responsabilidade pelo cometimento do delito. Porque a gente não pode pensar, essa teoria, claro, é de Zaffaroni, né? E Zaffaroni, ele evoluiu esse conceito de co-culpabilidade para o que ele chama de culpabilidade por vulnerabilidade. E o que seria essa culpabilidade por vulnerabilidade? A culpabilidade por vulnerabilidade é aquela que reconhece que existem pessoas que são mais vulneráveis a sofrerem medidas punitivas do sistema, né? Na criminalização primária, na escolha do que é crime, na criminalização secundária, que é esses crimes chegarem às agências punitivas, e até a própria criminalização terciária, que é as pessoas que entram no sistema prisional. Certo? E essa vulnerabilidade pode se dar, primeiro, a partir de estereótipos, vamos dizer, é uma das coisas que Zaffaroni estabelece, ou seja, a partir da criação de padrões de criminoso, ou seja, quem comete o crime dessa natureza tem esse padrão, e isso pode dar aso a uma série de preconceitos, isso é uma questão complicada. Segundo, é o que ele chama de o caráter escandaloso de determinados crimes que chegam e ganham grande cobertura, e por conta disso acabam ganhando grande atenção e etc. E aí essas pessoas se tornam vulneráveis. E o terceiro que ele chama de falta de cobertura política, né? Ou seja, pessoas se tornam vulneráveis por falta de cobertura política para evitar que o sistema não chegue a essas pessoas. Isso é uma coisa importante, porque aí lá vou eu dizer um caso também que eu advoguei, que era um crime contra o sistema financeiro, gestão fraudulenta de instituição financeira. E aí eu vou acabar falando da culpabilidade às avessas. Porque é o seguinte, no juízo de culpabilidade e dosimetria da pena, o magistrado disse que a culpabilidade deveria ser aumentada porque ele era uma pessoa que tinha uma boa educação, que tinha uma pessoa que por ter uma boa educação tinha que dar o exemplo, e que por essa razão, e por ele ser um gestor, essa função de gestor faz com que ele tenha mais relevância. Eu até brinquei na petição, eu costumo ser muito elegante quando eu escrevo, e eu que recomendo quando todo mundo é advogado, não vale a pena você xingar quem no confronto. Mas eu falei assim, dizer que a pena de alguém na gestão fraudulenta deve ser aumentada porque ele era um gestor, é a mesma coisa dizer que as consequências do homicídio foram graves porque a vítima morreu, né? Isso é um bis idem, claro, né? Evidentemente. Então, na verdade, o que é que acontece muitas vezes? A pessoa acaba sendo, novamente, punida pelo que ela é. A culpabilidade às avessas justamente acaba sendo uma forma, justamente, a distorção do discurso, novamente, para que as pessoas sejam punidas pelo que elas são.
né, no final das contas. Um instituto que foi criado para quê? Para ser um instituto de redução ou, vamos dizer, até exclusão de culpabilidade acaba sendo utilizado de maneira equivocada. Perfeito, perfeito. Agora a pergunta, agora voltaram as perguntas aqui, eu vou fazer a pergunta da Bruna, que foi a primeira que apareceu, e a Bruna faz parte do nosso grupo de estudo. É bom que o pessoal do grupo de estudo nosso aqui da PUC Minas, eles participam muito, sabe? Então eles sempre estão fazendo perguntas e tudo mais. Claro que eu cobro deles também. Ó, hoje tem live, todo mundo lá, senão vai ter problema no grupo. A pergunta dela é: como a responsabilização das pessoas jurídicas justifica e abre precedentes para, pode justificar, parece, e abrir precedentes para futura responsabilização objetiva das pessoas físicas? Se isso gera um precedente. Sim. É verdade. Não, mas eu posso dizer, às vezes a responsabilidade objetiva já existe, né? Porque, por exemplo, e a gente, já que você fez referência aí, a gente chegou a falar de cegueira deliberada, por exemplo. É porque, por exemplo, às vezes, como tem às vezes os compédios, eu gosto de escrever artigos e aproveito e apresentar. Eu apresentei um em Braga, esse em Portugal, em 2017, falando justamente que cegueira deliberada não é dolo eventual, são coisas diferentes. Porque há quem diga que cegueira deliberada e dolo eventual é a mesma coisa e não é, certo? Porque cegueira deliberada vai mais além. É uma espécie de responsabilidade por omissão dolosa, né? Entendeu? É um bypass do dolo, né? Exatamente. Ela dá um pulo no dolo, porque você não identifica o dolo. O dolo exatamente, pois tem previsibilidade e vontade. Exato, por isso que é uma forma de se estabelecer uma responsabilidade por omissão dolosa. Sim. Né? E que eu tenho assim, uma série de restrições em relação a isso. Né? Então, por conta disso, me parece que estabelecer uma responsabilidade da pessoa jurídica dentro dessa linha acaba, de fato, abrindo espaço para ampliar uma discussão de responsabilidade da pessoa jurídica que já existe. Porque, às vezes, eu falei do dirigente, ou seja, quando ocorre um problema dentro de uma pessoa jurídica, vai dizer quem é que ocupa aquele cargo dentro daquela empresa? Vai ser aquela pessoa que vai pagar, muitas vezes, independente da sua contribuição individual. Né? Por isso que eu digo que culpabilidade tem muita relação com o juízo de autoria também, dentro dessa linha. Ou seja, é uma discussão realmente relevante dentro dessa linha. Perfeito. Até pela dificuldade, às vezes, você identificar liame subjetivo, né? Porque é uma hierárquica muito grande. Uma vez, professor, eu me deparei com um caso de uma multinacional. O caminhoneiro foi parado numa barreira e estava transportando drogas. Mas era uma multinacional, assim, empresa de milhões de contribuidores, e, enfim. O delegado não queria intimar o presidente da empresa, que nem no Brasil mora. Pois é, mas isso eu já tive situações dessa natureza também. Ou seja, diretores, gerentes de empresas que moram na Europa, nos Estados Unidos, na China, ou seja, se criar um problema dessa natureza. Ou seja, quando a questão é uma questão local, é isso que eu estou dizendo. Por isso que existem, sobretudo na criminalidade corporativa, umas presunções de culpabilidade que são perigosas, na verdade. Ou seja, umas inversões de ônus que são perigosas. Perfeito. O Rafael, que também é do grupo... Pessoal, mais uma vez, eu não estou privilegiando a turma do grupo, não, tá? É só porque está na ordem aqui. Ele pergunta: professores, como pensar na coparticipação em tempos de punitivismo exacerbado? Qual culpabilidade que ele quis dizer? Sim, é isso que eu estava falando, de co-culpabilidade. Então, a co-culpabilidade, a gente pensando nisso, como diz, a co-culpabilidade é um instrumento garantidor, certo? Quando se começou a ver, por exemplo, tem um autor que eu até respeito, gosto dele, Douglas Fischer, que ele escrevia sobre garantismo penal integral. Mas quando a gente fala disso, é uma espécie de dizer assim, eu quero utilizar o outro lado da moeda para punir mais. Vamos dizer assim, né? Então, isso é uma coisa que me preocupa, porque a função do direito penal é uma função de limite. Eu sempre penso dentro dessa linha. Ou seja, os institutos de direito penal são... Porque a punição sempre existiu.
O direito penal é um instrumento justamente para disciplinar e justificar de alguma forma, se é possível, o exercício do poder punitivo pelo Estado. Então, eu acho que a co-culpabilidade é um juízo importante, né? E eu acho que, às vezes, para além do artigo 66. Porque eu me lembro, puxa, já vai tanto tempo. Houve uma vez um aluno que perguntou, teve uma questão do concurso que se perguntou sobre co-culpabilidade. Eu acho que foi o concurso de procurador da República. E que perguntaram sobre o que era co-culpabilidade, e eu acho que a resposta do gabarito que ela poderia ser utilizada como aquela atenuante nominada do artigo 66. Mas eu vou além. Eu acho que a co-culpabilidade pode ser um caso de exculpação, em algumas situações. A co-culpabilidade pode ser um caso de inexigibilidade mesmo e juízo de absolvição. Porque, inclusive, o papel da inexigibilidade é esse último filtro de um espectro maior, né? Quer dizer, quando nada solucionou para absolver o indivíduo, será que porque a inexigibilidade ela abrange, inclusive, a ausência de consciência da ilicitude e a inimputabilidade. Por exemplo, quer ver uma situação que vai ser muito presente agora? Por exemplo, apropriação indébita previdenciária. As empresas entrando nessa crise terrível que elas vão entrar muitas delas vão deixar de recolher a previdência para poder sobreviver. O que a gente vai dizer em relação à responsabilidade? Porque o crime de apropriação indébita previdenciária, que eu já tenho algumas restrições do ponto de vista da estrutura típica, sim, mas você vai ter que entender a inexigibilidade dessas situações. Ou será que vai haver uma série de denúncias porque o valor do salário, que às vezes nem todo vai poder ser pago, vai ser descontado e não vai ser repassado? Como é que a gente resolve isso? A gente vai ter que resolver isso na culpabilidade. Sem dúvida nenhuma. E é um ponto muito interessante, porque ele vai trazer a culpabilidade para o âmbito do direito penal econômico, né? Com certeza, com certeza. E o senhor acha, antes de eu fazer essa pergunta, eu queria... Quem fez a pergunta do Habermas podia mandar ela de novo, porque eu vi ela rapidamente, eu não consegui memorizar ela. E ela se perdeu. Só para dizer o que eu me lembro, assim, porque Habermas... Tipo assim, o penalista de Habermas é Klaus Günther, né? Klaus Günther é o criminalista que dialoga com Habermas, vamos dizer, e a sua teoria da culpabilidade a partir da ideia de pessoa deliberativa, que é uma ideia interessante. Ele diz o seguinte, que cada pessoa como cidadão tem o direito de questionar a validade das normas, né? Ou seja, eu como cidadão eu posso dizer que, por exemplo, é inconstitucional a criminalização da aquisição de droga para consumo pessoal. Mas ele diz que, como sujeito do direito, você não pode desconfirmar, porque você estaria quebrando o pacto, vamos dizer, democrático. A grande questão da culpabilidade, e Günther advoga nessa tese, que seria uma forma aqui, o Helder, né? Que ele apareceu aqui a pergunta. O Helder mandou essa. A ideia de mundo da vida de Habermas pode afastar o homem médio. Não pensaria dessa forma, não. Porque o que acontece? O que Günther, vamos dizer, porque Habermas ele não trabalha a culpabilidade. Quem vai trabalhar na linha de Habermas é Klaus Günther. Né? E um pouco Urskindhäuser também. Né? Ele não tem em português, ele tem em espanhol. 2 livros sobre culpabilidade em pena. Um é Culpabilidade e Conduta Perigosa e outro Culpabilidade em Pena, Urskindhäuser. Ele trabalha com Habermas também. E o que acontece? Klaus Günther ele diz que você exclui a culpabilidade sempre que houver um déficit do processo de participação e da pessoa no conteúdo da norma. Então, toda vez que há um déficit democrático individualizador, você pode reduzir ou até excluir a culpabilidade. É uma tese interessante, mas o problema é que é uma tese extremamente aberta. Porque em todo país do mundo hoje existem déficits democráticos que podem ser estabelecidos. Eu gosto até, no fundo, da tese de Günther e de Habermas, mas eu, às vezes, acho que ela precisa fechar um pouco mais, porque ela parece muito aberta nas hipóteses de exculpação a partir de um discurso de déficit de formação no processo de formação das normas. Então, eu tenho essas... Eu acho que falta ele se aprofundar. Talvez falta a minha, assim... Eu tenho o defeito de não ler em alemão direto, então eu pego as obras de Günther traduzidas. Talvez ele tenha dito... Eu consegui a duras penas traduzir a tese dele. Quer dizer, traduzir não, consegui ler
traduzindo aqui ou acolá, mas não sei se nos outros escritos ele faz isso. Perfeito. Queria só mandar um abraço para a professora Fernanda Martins, que eu vi ela entrando mais cedo aqui também, e ao professor Samuel Brito, também colega que sempre está presente aqui. O Paulo mandou a seguinte pergunta: a inexigibilidade de conduta diversa alcançaria o médico que quebra o sigilo no diagnóstico de autoaborto? É um caso interessante, Paulo. Um grande abraço, Paulo, para você. O que é que eu posso dizer? O seguinte, o Código de Ética Médica, ele diz que o médico deve guardar sigilo quando o médico puder submeter o paciente à responsabilidade criminal, certo? É o que diz o Código de Ética Médica. No entanto, e assim, eu até concordo com essa tese, eu acho que o sigilo deve ser preservado, é a razão do sigilo, porque no caso de autoaborto, milhares de mulheres morrem por abortos feitos de maneira inadequada. Então, eu não acho que isso deveria ser um desestímulo para que as mulheres procurassem ajuda médica. Mas, infelizmente, há julgados dizendo que o médico, nesse caso, ele estaria isento do sigilo médico, porque haveria uma justa causa e que o Código de Ética da OAB não poderia sobrepujar o dever legal, porque o artigo 66 da Lei de Contravenções diz que quando se tratar de crime de ação pública no exercício da profissão, você teria a obrigação de contar. Tipo assim, pessoalmente, eu entendo que o sigilo deveria ser mantido, mas, infelizmente, há jurisprudência em sentido contrário. Perfeito. E isso se encaixaria em qualquer hipótese de sigilo? Esse é o seu entendimento? Sigilo não só do médico, de qualquer profissão, por exemplo, de qualquer área? A questão, por exemplo, do sigilo do advogado, por exemplo. E que, por exemplo, uma das questões bem relevantes e que a OAB tem que parabenizar a OAB nesse sentido é sobre justamente tentar estabelecer na lei de lavagem de dinheiro, no artigo 9º, dizer se os advogados seriam ou não obrigados a comunicar ao COAF as atividades que sabem dos clientes em relação da sua atividade. E me parece que isso é da essência do próprio direito à defesa da parte. Então, a pessoa tem que falar para o advogado como quem está falando assim, para o seu ministro religioso, né? Porque, então, eu sou um defensor do dever de preservação do sigilo. Claro que a lei fala em justa causa, né? Justa causa, que é um conceito jurídico indeterminado, é um topoi, que a casuística vai decidir. Mas, em princípio, eu sou favorável à preservação do sigilo, porque, às vezes, ele é indispensável ao exercício de determinadas profissões. Perfeito. O Lívio... o Lívio faz uma sugestão, fazer uma live. Lívio, o pacote anticrime, eventualmente vai ter algum autor que vai falar mais sobre ele, mas nós vamos perpassar por esse assunto nas mais variadas falas. Então, eu até pergunto ao professor Sebastião qual é o pior ponto do pacote anticrime, professor Sebastião? Puxa vida, tem tantos. Eu podia falar da própria... Eu ouvi outro dia um colega professor dizendo, e acho que concordo com ele, apesar de que em alguns pontos ele andou bem como juízo de garantias. Sim, o juízo de garantias. Isso é inquestionável. A ação penal pública condicionada em crimes de estelionato, por exemplo, eu acho que é importante. Eu acho que tem que ser ampliado até, por exemplo. A investigação também na lei de organização criminosa, a infiltração de agente virtual, ela regulamentou. Exato. Também. Então, acho que foi uma o projeto, ainda bem que a legítima defesa não passou como estava, porque estava muito ruim. Ou seja, não puxa aí falar sobre culpabilidade. O projeto original sobre legítima defesa confundia culpabilidade com perdão judicial, efeitos estênicos e astênicos. Era um problema, era terrível, terrível. Tipo assim, agora, quer ver um ponto muito ruim? Eu acho que aumentar a pena para 40 anos é muito ruim. Nossa, o que isso vai trazer, né? O que isso vai trazer de útil para... Há uma incompreensão. Desculpe para aqueles que assistem todos os dias, eventualmente eu sou repetitivo em alguns pontos, mas não tem como deixar de sê-lo. Há uma compreensão, não sei porquê, de que direito penal reduz criminalidade. Eu não sei quem que não tira isso da cabeça. A gente sabe que é política pública e eles ficam com essas medidas populistas, simbólicas, como o senhor bem disse, aumentar a pena para 40 anos. Qual a finalidade disso? Prática. As pessoas não têm noção. É engraçado.
Há quanto tempo a gente está em quarentena? As pessoas não têm noção, né? Mas ainda as pessoas na casa com todo conforto, né? Ainda